Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos agora na nossa reta final. Pessoal, só lembrando, vocês viram que para quem tiver interesse, participe, para quem for possível, nós estamos com a terceira jornada de 2023 aberta, tá? As inscrições abriram ontem, eu mandei o recadinho lá para vocês, elas estão abertas. Então vamos lá. Eu olho o outro e o outro me olha. Silva, 2009. Percebemos que as nossas reuniões se tornam muito mais significativas, acolhedoras e participativas quando a sua participação acontece com a câmera aberta. Por isso, te convidamos a abrir a sua câmera e enriquecer ainda mais este momento formativo. Vale destacar também que a sua frequência é confirmada por meio da participação com a câmera aberta, como previsto no manual do cursista. Então, nós iniciamos hoje a nossa 11ª reunião, a reunião da vivência, a nossa penúltima reunião, no caso. Nós temos a nossa agenda de hoje aqui. Para o início aqui, 5 minutinhos, a experimentação, 30 minutos, a evolução, 30 minutos. Então, percebam que ali fechou 40 minutos. Ah, mas nossos encontros contemplam 1h30, 1h40, o que a gente vai fazer nos outros? Então, é quando a gente começa o nosso relato de implementação, que é separado 30 minutos, e o nosso Saiba Mais. Pessoal, quando a gente chega lá só no relato de implementação, não precisem se prolongarem tanto. Eu sei que alguns se empolgam, que a gente tem muita coisa para falar, alguns outros nem tanto, mas vocês podem ser um pouquinho mais breve lá no relato de implementação, tá? A gente tem disponível 5 minutos para cada cursista. O que a prof vai começar a fazer? Quando der os 5 minutos, a prof vai começar a fechar o microfone, porque senão a gente não vai dar conta da apresentação de todos, até porque a nossa turma é uma turma um pouquinho mais, hoje não entraram todos, um pouquinho mais numerosa, tá, pessoal? Mas só por esse quesito para a gente conseguir dar conta, senão a gente não dá. Eu sei que alguns estão empolgados, algo assim, mas infelizmente a gente não consegue por conta do nosso tempo. O acolhimento. Hoje daremos sequência à vivência do Design Thinking. O que é essa vivência? Lá na aula passada, relembrando lá, na última aula aqui que a gente viu, a gente trabalhou algumas formas e métodos de avaliação. Essa vivência, ela traria um pouquinho do que seria a avaliação. Pois só um pouquinho. Minha tela aqui minimizou sem querer. A gente vai trabalhar hoje, então, também um pouco mais sobre a avaliação, sobre alguns métodos de avaliação, algumas possibilidades, algumas coisas, tá? Mas antes de começar, vamos relembrar os passos que nos trouxeram até aqui. Começamos com um desafio. Nossa primeira aula lá, quando a gente viu, foi um desafio. Como posso aprimorar ou inovar minhas práticas avaliativas? Depois revisamos os tipos de avaliação e os instrumentos avaliativos. Depois a gente partiu para a etapa da interpretação, quando a gente pensou na entrevista, quando a gente pensou na contação de história, no estruturando significados, no envolver o nosso aluno, fazer o nosso aluno buscar respostas para aquele desafio, fazer o nosso aluno ir à busca daquilo. Depois, então, a gente partiu para a etapa do brainstorm. O brainstorm é quando a gente refinava as ideias, quando o que eu falava para vocês, a gente pegasse uma peneira e peneirasse para sair, não vamos dizer só o bom, para sair o melhor, o que a gente queria, e o que a gente não queria ficasse ali. Então, esse seria o brainstorm. E a última etapa, agora, então, a gente vai para o próximo passo e último passo do nosso Design Thinking. Nesse momento, vamos utilizar a ideia mais promissora que surgiu no nosso exercício anterior, a etapa ideação, e prototipar uma proposta de prática avaliativa que nos auxilia a resolver nosso desafio. Para isso, vamos nos organizar em grupos. A gente vai trabalhar agora, nesse momento, em grupo. Cada grupo
Vocês vão ver que eu vou dar uma misturadinha aqui, vou só confirmar ali. Às vezes vocês não estarão no mesmo grupo do que vocês trabalharam a jornada inteira, mas não tem importância agora nesse momento, tá? Até legal que vocês constroem ideias um pouquinho diferentes. Cada grupo, vocês irão descrever como ocorrerá o processo avaliativo baseado dentro da sua proposta. Vão justificar a escolha da proposta e preencher o slide do seu grupo presente no material de apoio. Que slide, que material, professora? Como sempre eu fiz, eu vou mostrar aqui primeiro o material e eu vou encaminhar vocês lá para o subgrupo, porque eu acho que fica muito mais fácil para todos. Um minutinho, para mim abrir só aqui o material. Opa, trava aqui. Então, vamos lá. O material que vocês irão receber é o material aqui a seguir. Ele estava carregando aqui para mim, olha, tá. É este material aqui, o material da vivência avaliação, a nossa última etapa. Lá vocês vão perceber que vai ter essa tabela. Percebam que bem no início da tabela ali está escrito integrantes da equipe 1. Na segunda vai estar integrantes da equipe 2. A terceira, integrantes da equipe 3. A quarta, integrantes da equipe 4. As 5, integrantes da equipe 5. Vocês serão divididos em 5 equipes. Deixa só para verificar aqui quantos de vocês estão presentes aqui, para a gente não ficar com equipes tão... Acho que dá para a prof encaminhar vocês no subgrupo. Se eu ver que algum subgrupo ficar um pouquinho menos, eu vou fazer modificado algum dos grupos existentes, tá, pessoal? Só para a gente não ficar com aquela diferenciação, um grupo tão grande e um grupo tão pequenininho. Então, como que vocês irão trabalhar lá? Vocês terão lá, pessoal, o grupo 1 do sexto ano vai trabalhar equipe 1, mas eu vou enviando o material para vocês, vou falando. O grupo 2, sétimo ano, vai trabalhar equipe 2. Grupo 3, equipe 3, que é o oitavo ano. Equipe 4, nono ano. E equipe 5, o nono ano 2, que nós tínhamos 2. Só para vocês se identificarem. Vocês irão preencher um único slide desse, tá? Cada grupo preenche um único, não é 2. O grupo inteiro preenche um único slide. O da sua equipe, tá? Eu vou falando conforme for mandando aqui nos subgrupos qual equipe vocês são. Eu já vou abrir aqui, tá? Já vou enviar vocês. Pessoal, o subgrupo, só deixa eu verificar, o subgrupo aqui do sétimo ano vai ficar aqui na sala principal, que foi pedido para a gente sempre deixar um subgrupo aqui na sala principal. Porque o que estava ocorrendo? Se alguém viu as nossas gravações, o momento que a gente ia para o subgrupo, ela ficava toda preta. Então, foi pedido para deixar um subgrupo aqui, a prof vai trocando. Na próxima aula, depois eu troco aqui o subgrupo, tá? Não vou deixar sempre o mesmo. Só para não ficar, senão a gente dá a impressão que sumiu todo mundo mesmo, que fica preto, porque a câmera, infelizmente, não grava os nossos subgrupos. Eu vou ir mandando vocês lá. Deixa eu só verificar aqui. Ó, o sétimo ano não tem ninguém hoje. Então, a prof já vai ter que dar uma mexidinha ali. A gente vai ficar com um subgrupo a menos. Porque o sétimo ano está sem ninguém. Mas então, vamos lá.
Vocês terão 12 minutos para fazer essa atividade. Pode perceber que é uma atividade bem tranquilinha. Já estou encaminhando vocês. Lembre que um subgrupo fica aqui. O subgrupo que fica aqui eu vou deixar como número 1, tá? Pessoal que ficou aqui, a Meet principal já está no chat, vocês são o subgrupo 1. Eu só vou sair um pouquinho aqui da principal, eu já retorno, tá? Para ir mandando o material para os demais. Eu vou pausar a apresentação, que se alguém quiser ir pausando para vocês e conversando e montando, vocês podem ir montando. Eu já retorno aqui, que eu vou só mandar para os demais, tá? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Já recebemos o link, nós somos integrantes da equipe 2, é isso? Eu acho que nós somos da 1, porque nós ficamos na tela principal, não foi? Ela falou que a 1 ia ficar aquela... Como que é o nome lá? Tinha um nomezinho que ela falou, né? Que fica com a tela preta. Não, mas ela falou que não ia deixar a tela preta para ficar um grupo lá na tela que nós estávamos. Ah, então tá. Mas então Eu esse acho que é o é. nosso. Então vou fechar aqui. Ó, Daniele, Eliane Almeida, estão digitando já. Então não é o nosso, tá? É, não é. Vou fechar. Ela deve ter colocado no outro link, né? Pois ela mandou. Aqui, ó, Não estou vendo o link. subgrupo 1. Hum. Ela abriu um subgrupo. Ah, tá. Lembra que ela falou que ia ser o número 1? Aham. Será que ela vai mandar mais link? Então. Aguardaremos, né? É. Então, mas pelo que ela falou, nós vamos ter que escolher uma série, um ano, fazer uma modalidade e falar que tipo de avaliação, né? É, porque tem 3 tipos ali, a formativa, diagnóstica e a tomativa, não sei. Já tem um grupo aqui digitando, que é Daniela, Eliane, Michele e Roberta. Na aula passada, nós não escrevemos lá um tipo de avaliação ou eu estou enganada? Nós escrevemos, Que foi sobre avaliação, né? sim. E a gente colocou que não ia ser diagnóstica, né? Ela ia ser formativa, Eu estou área. vendo aqui da aula passada, dos slides, tinha a diagnóstica, que era prova e teste, a formativa, que era estudo de caso, trabalhos de equipes, construção de projetos, a somativa, que é simulado, provas e testes. Aí tem a questão de portfólio. Vocês mandaram o projeto, os 2? Eu encaminhei só aquele que nós fizemos com as fotos. Eu fiz umas fotos em sala de aula lá, um trabalho de perspectiva, mandei.
Mas ela não disse nada se recebeu, vamos ver. É. Vocês conseguem ver nota, alguma coisa? Então, parece, eu tentei ver, mas também não vi, não. Quando Não você é sei. atividade avaliativa lá, se você abre lá pelo seu Press, aparece a avaliação dela, aparece o quanto ela deu de feedback lá de avaliação, de nota. Eu não achei, não Ah, consegui. tem que ver também. Mas o meu foi bem simples também. Na verdade, esse GE, eu não costumo ficar parando para inventar uma aula, não, sabe? Eu dou a minha aula de acordo com a realidade da escola e dos alunos e encaixo essa questão do GE lá dentro. Não fico tentando. Eu também, eu fiz bem simples em sala. Então, eu acho que talvez seria interessante a gente escrever a avaliação formativa, que eu acho que tem mais a ver com a nossa área, né? Que tem estudo de casa, trabalhos em equipes, projetos, portfólios. O que vocês acham? Porque a gente não faz muita prova e teste, Eu não, simulado, né? a ação é diária. Eu acho que seria formativa, nossa, né? Ali porque tem que, não tem que assinalar ali? Isso, tem que pôr um X. Quem que vai Você fazer isso? consegue escrever lá, Eliane, os Eu integrantes? consigo, mas eu estou naquela planilha do que ela mandou lá, do subgrupo 1, eu não abro outro link. Mas eu acho que é essa mesma. Será que eu abro essa mesma, apago o que ela está digitando? Porque eu estou vendo ela digitando. Eu acho que sim, que cada grupo vai digitar, ó, aparece o pessoal que tá. O nosso, acho que é esse mesmo. É? Então tá, vou lá. Vou lá, vamos ver. Eu acho que é, porque Ó, vivência, vou lendo para vocês. Vocês estão acompanhando aí? Agora já está integrantes da equipe 3. Não sei 3, qual é a nossa. eu acho que a nossa é 1. Então, mais um já tem já não aparece mais. Então, mas é porque nós que temos, acho que é nós que estamos ali na. Então tá, já vou pôr meu nome correndo para outra não pegar. Vamos lá ver. Silvia, vamos colocando o nome, por favor. Silvia, quem mais? Silvia Flores. Silvia Flores. Eu vou pôr então escape, porque tem outra. É. Vocês estão acompanhando aí? Estão vendo? O que eu estou digitando? Não, para mim não está aparecendo, não. Eliane Escape, Silvia Flores, quem mais? Alan. Só tem um Alan? Só, Acho que tem só. Quem mais? Tinha mais um colega aí. Qual é o nome? Deixa eu ver. Elton. Aqui eu não consigo ler. É. Elton. Elton Luiz. Tá. Luiz, com S ou com Z? Luiz com Z. Tá. Elton Luiz. Só? Viu? Hoje eu tô eu tô entrando aí, mas é para repor uma aula minha, sabe? Eu não sei como é que vai funcionar. Certo. É que teve um dia que eu precisei faltar para ir no médico. A Janine falou que eu podia repor, sabe? Tá bom. Ok, daí você resolve com ela, tá bom? Vamos fazer, né? Que nós precisamos terminar isso aqui. Série, ano. Vamos pôr que ano aqui? Vamos continuar com o sétimo? Vamos. Uhum. Nós duas somos sétimo, né, Silvia? Vocês também são sétimos? Na verdade, o meu é 9º ano, eu não tenho 7º ano. Vamos pôr sétimo. Mas não tem problema, não. Bota 7. Modalidade de ensino, EJA, regular, profissional, regular. Regular, né? Xizinho, vamos bem rápido, porque está acabando o tempo. Tipo de avaliação, formativa, eu vou pôr diagnóstica. X, diagnóstica, pode ser formativa? Eu acho que formativa, nossa. Saiu. É só uma que vale, viu? A Caroline está digitando aqui, gente. A Caroline tirou todo o nosso nome. Acabou. Ela apagou todo o nosso nome. Tá e bom. Agora? Então, eu não sei qual que nós somos, porque todos estão... Rosimeire e Madel. Acabou. Vai ter que chamar a Thaís lá, então. Vamos chamar a Thaís. Deixa eu ir lá. Vamos lá no Meet, pessoal. Onde
está nossa... o que é o nome disso mesmo? O grupo, a equipe 1, né? Onde está não sei qual equipe que é. Nossa equipe. Porque a minha aqui, o 1, está apagado. Onde está a nossa equipe? Não aparece. Mas ela não vai ler, porque ela não está aqui. Tudo que eu digitei foi apagado, ela escreveu em cima. Ué? Hein, Thaís? O que aconteceu? Nós digitamos, outra digitou em cima, apagou tudo. Sem... Tá, eu passei em todos os subgrupos revisando, porque o 5 foi digitar, tinha 4 neles, aí tinha outro no 4. Vocês são o 1. Então, mas o 1 já tinha gente digitando lá. Não tem digitar. Já tinha não tem ninguém agora no 1. Então, de novo. Agora o link não abre no 1. Ó, eu vou abrir o link. O link vai abrir grupo. Vamos ver, tá abrindo. Copiar link. Deixa eu colar aqui de novo, então. E veio integrantes. Colei ele aqui de novo. Equipe 2. Então, vamos de novo. Ele está colado ali no chat. Vamos de novo. Eu consigo acompanhar. Ó, o integrantes da equipe 1 tá vazio. Eu vou até escrever o nome de vocês. Vocês são o... Eu vou colocar aqui o Alan, Eliane, Silvia e Elton. Alan, Eliane Scaff, né? Isso. Digitando, porque nós perdemos tempo. Já é correndo. Alan... Eliane Scaff. Silvia Flores. Silvia Flores. Elton e Alan. Vamos tirar a vírgula dali. Eu já tirei. Fizemos juntas. E Elton? É Elton? E Alan. Alan, Eliane, Silvia e Elton. Tá, então vamos correr. Isso, aqui. Agora tá certinho. Regular. Tipo de avaliação. A formativa, né? Formativa. Modelo de descrição da proposta inovadora de avaliação. Link do modelo, descrição da proposta. Esse link é se vocês fizerem fora, e vocês podem linkar ali dentro, tá? Vocês podem só digitar também. Modelo ou descrição da proposta inovadora de avaliação. Acho que daria para colocar... Oi, voltou todo mundo. Oi, Silvana. Não, prof, eu vi que eu retornei, eu queria voltar porque eu estava falando. Questões de resposta abertas, assim, eu vou voltar trabalho só um em equipe. Não dá para voltar 5 minutos? Vou voltar uns minutinhos lá para vocês. Que deu uma pequena confusão ali, alguns grupos trocaram de... E daí vocês viram que eu voltei de todos os grupos. Já estou voltando ali para vocês. Voltei 5 minutinhos para vocês. Modelo descrição da proposta inovadora de avaliação. Vamos pôr aqui, proposta diagnóstica. Não, proposta formativa, né? Gente, vamos falando aí para digitar. Formativa. Tá. Onde os alunos, né, farão. Onde os alunos farão... Trabalhos em equipes, vírgula. Trabalhos em equipe. Construção de projetos. Construção de projetos. Vírgula, portfólio. Apresentações individual e em equipe. Também. E só. Então, não vai dar tempo. Depois a gente volta. Tá. E apresentações individuais e em equipe. Ponto, próxima. Senão não vai dar tempo. Acho que como justificativa, nós podemos colocar, por ser a matéria de arte, né? Essa proposta de avaliação formativa...
é que mais dá oportunidade ao aluno a mostrar o trabalho que ele desenvolve, né? Isso. Só um pouquinho aqui. Eliane e Rosemary, acho que foi um link para vocês. Vocês precisam aceitar para voltar lá para a sala de vocês, tá? É que aqui na tela tá a outra turma. Podem continuar, menina. Desculpa só interromper, que eu vi que elas ficaram aqui. Uhum. Tá, justificativa. Vamos rápido lá, pense. Vamos colocar, então, que a proposta formativa... A proposta formativa na disciplina de arte... possibilita... possibilita uma maior abertura, né? Como que é? De acompanhar o desenvolvimento do aluno. A proposta formativa possibilita o acompanhamento do aluno. Do desenvolvimento do aluno, né? Possibilita o acompanhamento e desenvolvimento do aluno diante dos conteúdos apresentados, né? Porque aí o professor, como é mais aberta essa proposta, o professor pode ver e acompanhar o desenvolvimento dele, né? Pronto, próximo. Agora acabou. Acabou? Que e-mail. Era só isso? Nossa, eu estava tão preocupada. É bem tranquilo. Falei que era mais sucinto. Nossa, mas é que cada ficha dessa tem uma, né? É que cada ficha dessa é um grupo só. É um grupo. É um grupo para preencher cada uma. Vocês não preencherão todas. Não, então não temos mais, é só essa. É só um. Eu não tinha olhado para baixo, eu falei, meu Deus, quanta ficha para preencher, corre! Não, é só uma. Por isso que eu falei, tá havendo confusão, um grupo tá entrando no outro. Eu tive que voltar todos os grupos explicando, por isso que eu falei. Então terminamos. Foi corridinho, mas terminamos. Acho que eu vou copiar umas ideias aqui, gente, tá tudo aqui. Acho que eu vou... Aí, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Pode falar. Na próxima turma, eu me inscrevi no mesmo horário, né? Não tem problema, não vai ser o mesmo tema ou vai? Não, muda o tema, vai mudar. A gente não tem ainda o que é, não posso dar feedback porque eu também não sei ainda. A gente vai ter formação agora, assim que encerra com vocês, a gente tem formação. Mas nós já sabemos que isso eles adiantaram, que o tema muda, que é diferente. Então tá bom, obrigada. Mas o que nós também estamos meio curiosos. Mas, sabe, uma dúvida, eu não sei como que estão a entrega dos meus trabalhos para concluir. Eu não encontrei. Eu mandei tudo, mas eu não sei onde que eu vejo que está tudo ok. No mesmo lugar que você mandou, você vai ver o retorno lá. Eu estou aqui, mas eu estou aqui em atribuído, pendente, concluído, mas não achei. Tá aqui. Atividades avaliativas, retorno. Não sei, não vi. Não consegui. Já deve estar lá. Deixa eu só salvar aqui, só um segundinho. Já retorno. Estão voltando todos. Silvia e Silvana, deem uma olhadinha lá no que eu concluí na justificativa no nosso grupo, para ver se vocês concordam, por favor. Pronto.
Vamos lá, então. Pessoal, deixa eu voltar aqui para o nosso material. Vamos voltando lá, então. Pessoal, esse daqui, então, é um material que todos formularam juntos. Eu vou voltar lá. Vocês vão perceber que ele fica toda uma sequência, ó, pessoal. Houve um equívoco ali, mas eu voltei corrigindo vocês. Aí eu abri um pouquinho mais de tempo, vocês viram. Então, aqui é o grupo 1, eles pensaram numa proposta. Só qual a série que vocês pensaram, grupo 1? O ano, sexto ano, já colocaram ali. Não? O grupo 1 só pensou em qual que é o ano. A prof já coloca aqui daí. É, 7º ano. 7º. Uhum. Prontinho. Opa. Para o 7º ano, então, uma proposta para o ensino regular. Querem falar, meninas? O Alan, meninos também, eu estou aqui falando meninas, mas tem... Silvia. Tem o Alan, tem o Elton também. Silvia. Nós pensamos na avaliação formativa por ser a disciplina de arte, né? Porque a proposta formativa, ela pode envolver os alunos com construções de projetos, apresentações individuais, portfólios, que eu acho bem interessante, né? E essa proposta, com esses tipos de avaliações, dá para nós acompanharmos melhor o aluno, né? O desenvolvimento. Porque não fica só naquela prova de X, ou uma outra tipo de avaliação. Então, acho que essa se adequa melhor para a nossa disciplina. Isso mesmo. A equipe 2 quer comentar um pouquinho do que vocês fizeram lá? Oi, professora. Oi, boa noite. Nosso foi para o 6º ano, né? Do ensino regular. A gente pensou na avaliação diagnóstica para avaliar durante todo o processo do aluno, né? Durante as atividades realizadas ali. Então, a gente pensou na sala de aula invertida, né? Que daí é para o aluno se tornar ali uma coisa que todo mundo agora está fazendo, a maioria, né? Pelo menos, que é uma coisa bacana para trazer o aluno como protagonista ali mesmo, né? Então, ele vai buscar essas informações e traz para compartilhar com os colegas. Isso mesmo. Um pouquinho do que a gente trabalhou aqui dentro da nossa metodologia. Uhum. O grupo da equipe 3, alguém gostaria de comentar brevemente? Andréia, Caroline, Rosimeire, Amadel. Ih, o grupo 3 sumiu. Oi, prof. Então, a gente pensou no 8º ano, no ensino regular, sendo uma avaliação diagnóstica. A gente pensou em fazer uma avaliação através da gamificação, através de jogos com eles, né? Que eles produzam jogos. E juntamente com uma avaliação através de um fórum. Assim, a gente, no caso, diagnóstica se eles aprenderam mesmo ou não, né? E a justificativa seria ter uma avaliação mais humanizada para a participação deles, através de uma atividades mais práticas, que eles busquem a autoavaliação deles. Isso mesmo. Grupo número 4. A equipe lá da Franciele, da Silvia, da Silvana. Alguém gostaria de comentar? Prof, eu posso falar. Então, a gente fez referente ao 9º ano, a gente pensando, eu particularmente pensei no conteúdo que a gente usou ali no relato de implementação, a gente não citou aqui, mas enfim, seria desenho com processo para pintura. Falamos sobre essa avaliação formativa também, né, porque a partir da avaliação, dentro desse contexto da avaliação formativa, a gente identifica as dificuldades dos estudantes dentro desse processo, consegue trabalhar de forma mais pontual, focada, talvez, nessas dificuldades, né? Uhum. E a justificativa seria porque avalia o processo como um todo e não apenas o resultado final do conteúdo aplicado. Isso mesmo. E integrantes lá da equipe número 5. Eu posso falar, prof. Nós escolhemos o 8º ano, nós, na verdade, demos uma continuidade do que nós já estávamos trabalhando. A gente escolheu a formativa,
Então, a gente pensou num portfólio interativo, onde os alunos vão alimentando esse portfólio virtual, né, interativo, e ele vai colocando não só o processo dele final, mas também feedback, as anotações, as revisões, isso vai ser compartilhado, né, eles podem compartilhar de forma digital com outros alunos e com a grande sala. E a justificativa, quando a gente faz esse processo de criação, os alunos apresentam não somente só esse resultado final, mas todo o processo que eles implementaram. E justamente isso que a gente fez, né? Que foi o plano de ação, que a gente vem trabalhando pouco a pouco, a gente pensou nisso. Isso mesmo. Parabéns, pessoal. Vamos dar sequência lá, então. Acho que a maioria conseguiu englobar tudo. Eu consegui ver que todos têm uma visão bem ampla. Ninguém pensou só aquele processo X, aquele processo Y. A gente viu várias oportunidades ali. Vamos voltando lá para o nosso material. Se formos utilizar essa proposta de avaliação, podemos pensar em algumas ações para torná-la ainda melhor? Qual o impacto do seu protótipo de avaliação e os indícios desse impacto? Será possível observar engajamento dos estudantes? Os resultados obtidos com a atividade poderão ser observáveis? Eu acho que ali foi bem contemplado, né? Nas avaliações que vocês descreveram. Como buscar evidências sobre os impactos, dica, conversar com os estudantes e a equipe pedagógica. Almeje e defina novos objetivos. Organize um cronograma para alcançá-los. É possível realizar essa atividade com outras turmas? Compartilhe a nova ideia com pessoas externas, buscando novas parcerias. É possível ampliar a utilização dessa avaliação na escola? Outras disciplinas também teriam bons resultados ou poderiam atribuir? Crie um grupo ou uma comunidade para compartilhar as ideias e frustrações. Pense meios para o compartilhamento e discussões de novas ideias e frustrações que poderá ajudá-lo a evoluir o seu desafio. Pessoal, então aqui a gente finalizamos a vivência do Design Thinking, o desafio proposto foi resolvido. Esperamos ter contribuído trazendo reflexões que possam ajudá-los a inovar o processo de avaliação dos seus estudantes, tornando o ensino-aprendizagem do seu componente curricular ainda mais valioso. Na medida do possível, procure levar o que foi produzido para a sua prática e evolua o seu conceito. Eu acho que aqui durante o nosso percurso eu vi que muitos assim falavam: ai, mas isso não vai dar certo, professora, mas o que é isso? Eu não estou entendendo, eu não estou conseguindo, e a gente ia lá acalmando os corações de vocês. E agora que começou os relatos da implementação, eu estou vendo assim que saiu coisas maravilhosas, coisas muito boas, que assim, boa parte de vocês, eu sei que teve alguns que teve que fazer adaptação, que teve mais dificuldade, conseguiu ir muito além do que planejou e do que imaginou que conseguiria trabalhar. Eu sei que a gente tem limitações, às vezes, dentro da sala de aula, por conta dos alunos, por conta dos materiais, mas eu vi assim, eu falo assim, que eu vou encerrar a jornada assim, com o coração bem quentinho, porque eu vi muita coisa boa aqui de contribuições de vocês. Muita coisa assim que foi surpresa mesmo, que por mais que alguns relatavam, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, o que a gente está vendo, professora? Que lá a maioria ainda deu certo e conseguimos atingir o nosso objetivo final. Mas vou parar de falar aqui, senão vou ficar falando e vamos perder o prazo. Então, pessoal, a gente vai agora para o nosso relato de implementação, que a gente vai retomar lá no relato nosso de implementação. O pensar e repensar, o criar, o inovar, o compartilhar e o inspirar. Tudo isso foram alguns percursos que nós percorremos para chegar à etapa de hoje, que é a nossa construção do nosso relato, que é a construção do nosso trabalho. Não foi um trabalho que surgiu do nada, foi um trabalho que vocês foram construindo. Como foi a experiência? Agora vamos apresentar os relatos de experiência que produzimos nessa jornada. Apresente aos seus colegas de formação o seu relato de implementação, direcionando para os aspectos positivos vivenciados com os estudantes. Esse é o momento para observarmos a prática dos colegas.
e, a partir dela, repensarmos nossas práticas em como podemos inovar em sala de aula, inspirados na experiência relatada. Todos os comentários e contribuições para os relatos de implementação serão feitos no documento do Padlet, que será compartilhado com toda a turma do Classroom, assim como você poderá acolher sugestões feitas à sua prática, bem como criar novas práticas a partir dos relatos dos colegas. Eu vou só apresentar o Padlet para vocês, na sequência a gente já vai para o relato de implementação. Deixa eu só ver aqui. O primeiro a apresentar é o Alan. Alan, você consegue apresentar lá? Oi, boa noite. Consigo sim, professora. Consegue? Eu só vou mostrar para vocês o Padlet, que é um documento que fica aqui. Daí, na sequência, eu já libero, tá? Ok. Já vou colocar ali para vocês. Deixa eu só cuidar para não abrir de outra turma. Pessoal, o Padlet é esse. Na sequência, eu vou... É esse daqui. Na sequência, eu vou disponibilizar ele também. Vou deixar lá na aba do Class, no mural lá para vocês, tá? Vou deixar aqui o linkzinho dele. Deixa eu já colocar aqui no chat para vocês. Opa. Já estou colocando ele aqui no chat para vocês. O que vocês irão fazer aqui dentro desse Padlet, melhor? Ele funciona assim, pode ver que aqui tem a Dinara, sugestões e elogios que vocês podem colocar. Vou até escrever aqui. Vocês podem ir colocando aqui e vai ficando o nome de vocês. Só tem o meu nome porque eu que montei. Aí aqui tem a implementação do Alan. E aqui ele preenche, ele mesmo coloca qual foi o tema dele. E aqui vocês podem colocar o que ele pode colocar a implementação dele. O que ele achou ao descrever. E daí vocês podem colocar sugestões, elogios aqui dentro de sugestões e elogios. Aí esse aqui só sai um pouquinho da hora. Isso. Pode ver que aqui tem o Alan, a Andréia, a Caroline, a Daniele, a Débora, a Eliane, Scaf, Eliane Almeida, Franciele. Tem o nome de todos vocês. Tem o nome de todos que entregaram o relato de implementação, tá? Os que não entregaram, aí a prof já deu como não estivesse aqui, porque não tem o trabalho. Então, tem o nome de todos ali, vocês podem ir preenchendo aqui, colocando, conforme for as apresentações. Então, vamos lá. Eu vou parar aqui para que o Alan possa começar. Roberta, pode falar. É para a gente fazendo enquanto a gente vai assistindo, prof? Depois que vocês assistirem, ou depois na sequência, ele vai estar ali. Vocês podem fazer depois, vocês podem fazer durante agora, conforme vocês conseguem se organizar melhor, ou no final lá eu vou deixar o link, eu vou postar ele lá no mural do Class também, conforme a organização de cada um. Tem gente que gosta de escrevendo, tem gente que acha melhor não, mas é como vocês acharem melhor, tá? Tá bom, obrigada. Pessoal, eu só vou abrir aqui o cronômetrozinho para nós não se perder, porque senão eu se empolgo junto com vocês, tá? Alan, boa noite, pode iniciar. Deixa eu só passar aqui. Na sequência do Alan, daí é a Andréia, tá? Andréia, você consegue? Então, pode iniciá-la. Boa noite aos colegas. Deixa eu ver se minha tela está indo. Está carregando. Aparece já para vocês aí o compartilhamento? Não, acho que está carregando. Apareceu que você está participando ali, mas... está carregando agora aparece. Tá. A gente trabalhou, né, nos grupos lá, a gente discutiu bastante sobre o tema, que é tridimensionalidade. Eu trabalhei com o 7º ano. Só para pontuar em relação à minha realidade, né? Estou numa escola no município de Amaporã. Para quem não conhece, é bem aqui na região do extremo noroeste. Amaporã é uma das cidades mais pobres da região, o IDH, né? Então, nós temos uma realidade bem complexa e difícil. É uma única escola que atende desde o aluno mais simples até aquele que tem um pouquinho mais de condição. Então, a ideia do trabalho em si, da tridimensionalidade,
pegando todos os conteúdos, que são várias aulas, uma coisa que eu utilizei com eles foi explorar bastante o Google Maps, porque eles não conhecem tem gente que nunca saiu da cidade, eles não conhecem outra realidade, outro tipo de arquitetura, outro tipo de, né, nada. Então, assim, para eles é tudo muito, muito distante, né? Coisa que eles apenas veem em filme, em desenho e tudo mais. Então, a ideia do trabalho foi mais ou menos nesse sentido. A gente aprofundou os conteúdos e fez várias produções relacionadas a cada tema. A tridimensionalidade no Egito, na Grécia, em Roma, só que eu não coloquei tudo aqui. O que a gente procurou colocar, deixa eu ver se carrega aqui, porque tá bem lento a apresentação, deixa eu só passar para... Só um minutinho que eu acho que travou. Alan, eu acho que você está com dois ali, se você quiser deixar a câmera fechada e sair falando. Tá, eu vou fechar aqui, é que tá travando tudo. Que pode ficar, se você quiser deixar a câmera fechada e falando, eu acho que auxilia um pouquinho. Só um minuto. Acho que caiu tudo aqui. Só um minutinho, pessoal. Desculpa que... Se você quiser ir contando para nós como que foi, e daí depois a prof só mostra as imagens, eu deixo a prof abrir aqui, que daí eu compartilho para você. Tá, porque daí eu queria mesmo mostrar só as imagens. Daí, o que a gente aproveitou bastante, que a gente tinha de realidade, temos um pai de um aluno que ele, nas horas vagas do trabalho dele, que mexe com solda, ele produz alguns bonequinhos, alguns bichinhos. Ninguém, na verdade, conhecia, ninguém sabia que ele fazia isso. E a gente até fez atividade de a gente trazer para a sala de aula objetos que a gente tinha em casa, né, que a gente achava que era diferente da nossa realidade, analisando aquilo que a gente tem de comum no nosso município, né? Então, nem coloquei as fotos todas aí, mas apareceu imagens de religiosas, alguns trouxeram pequenos bichinhos que eles tinham, esses bichinhos que você compra de surpresa e tudo mais. E a partir daí a gente teve a ideia de transformar, né, trabalhar com a questão do origami, que era um material que era fácil da gente conseguir, né, que a escola tem acesso, e a gente trabalhou. Eu ainda não finalizei esse trabalho sobre tridimensionalidade, porque a gente ficou com a última etapa, que era o quê? Os alebrijes, que era, né, lá da cultura mexicana, cada um fez um desenho de um animal, né, com aquelas características, e agora o nosso próximo passo vai ser transformar ele em tridimensional. Então, essa etapa a gente ainda não fez. Sim. Alan, esses bonequinhos que aparecem em tipo ferro é do pai do aluno. Isso, né? A gente descobriu um artista na cidade, a gente não sabia, né? E aí o menino até falou assim, nossa, mas então meu pai é um artista? Eu falei, seu pai é um artista, né? Ele falou assim, ele ficou todo contente, né? Eu vou contar para ele que ele é um artista. E assim, ele tem vários objetos, né? O pai dele deixou ele trazer só esses para a escola, mas ele mostrou outras fotos lá, ele tinha vários outros, assim, muito bem elaborados, né? A gente olha que tem um trabalho muito bem apurado. Então, a nossa próxima etapa vai ser transformar os desenhos que eles fizeram dos alebrijes em tridimensionalidade. Transformar aqueles bichinhos e decorar eles de forma tridimensional. Só que essa etapa eu não consegui finalizar para trazer para apresentar aqui para os colegas. Então, a ideia da gente foi passar por esses trabalhos dos conteúdos. Nós comparamos a arquitetura, fizemos comparações de eletrodomésticos, que mudaram muito essa questão do design, das formas. Bastante. Os carros, né? A gente também fez análise dos carros, que eles gostam muito, né? Tipo, dessas questões. Então a gente foi fazendo esse paralelo, né? Tentando mostrar para eles como é que é a realidade fora do contexto deles, né? Para ter um olhar um pouco mais amplo, né? Porque assim eles têm ainda uma visão muito limitada dessa questão por conta da região, do local ser muito pequeno, não ter acesso a tantas outras coisas, né? Então assim, por conta dessa realidade nosso, o trabalho meu foi nesse sentido, para que eles pudessem ter um olhar mais amplo, né? De como é diferente
esses outros espaços fora da nossa região, que é muito simples, né? Muito assim, de interior mesmo. Então, tá ok, isso mesmo. Parabéns, Alain. Próximo. Andréia. Vou ver se eu consigo compartilhar aqui. Quer que a prof compartilha? Pode ser, eu abri, mas aqui me aparece o que aparece aqui, cópia da turma. Se a professora compartilhar, acho que vai mais rápido para a gente. Já compartilho aqui. Já estou compartilhando. Então eu apliquei aqui na minha escola, que é um colégio cívico-militar, né, no 8º ano. Aqui eu sou do sul do Paraná, Malé, perto de Irati, entre Irati e União da Vitória. Eu consigo mexer nesse aqui, professora, ou só a professora consegue mexer? Esse aqui só eu consigo mexer, porque como eu estou apresentando, só eu. Então vai passando. E aqui o nosso a gente fez, né, esse trabalho aqui aplicando, né, com os alunos, né, nesse formato aí, na metodologia do Designer Ting. Volta, professora. Do Designer Ting. E qual que era o desafio? Então, eu fiquei no grupo do 8º ano e a gente trabalhou a história da fotografia, do cinema, né? E aí foi nessa metodologia, é bem complicada essa metodologia, foi aplicar em virtude de a gente ter poucas aulas e o RCO, né? Então, a gente antes era mais fácil aplicar, que a gente trabalhava quase que por projetos, né? Se estendia mais. Então, ficou bem apertado para mim, né? Então, assim, acho que para todos. A gente colocou aqui que primeiro foi dado um desafio para eles, né? Para eles buscarem respostas de como a fotografia, que a gente já tinha estudado a história da fotografia, como que foi parar no cinema. E no meio, aí, o trabalho final foi o desenvolvimento do flipbook. Passa, professora. Próximo. Só um pouquinho. Rosimeire. Rosimeire? Você ergueu a mão? Não. Ai, desculpa. Pode continuar, Andrei. Acho que foi algum... Tá, e aí eu lancei esse desafio para eles de como que aquela fotografia, uma imagem estática, foi se tornar o cinema, né? E aí eles têm bastante informação, né, hoje em dia, né? E aí eles foram nos dando respostas. Coloquei aqui algumas respostas, né? Foi criado um aparelho para imagem em movimento, igual o que eles já tinham estudado no desenvolvimento da fotografia, né? Que eles foram buscando pesquisas. Eu li que existia um aparelho que projetava imagens na parede, então ele já tem bastante informações, né? Assim como na evolução da descoberta da fotografia, eles também foram fazendo pesquisas, experimentos para o cinema, né? E aí eles foram procurando, né, me dando essas respostas. Aí eu dei uns minutos ali, eu sugeri que eles fossem fazer uma pesquisa, como isso teria acontecido. E eles fizeram na sala mesmo, porque agora todos ali levam celular, raros os que não têm ali na minha escola, né, para fazer as plataformas. Aí eles me deram algumas respostas logo, né, cinematógrafo, lanterna mágica e tal. E aí, pode passar, professora. Eu, né, sugeri que eles se dividissem em grupos e realizassem em cada grupo uma pesquisa de um desses equipamentos, né, para depois a gente conseguir montar uma linha do tempo. Aí eles fizeram a pesquisa em sala de aula, né, nessa etapa aqui da descoberta. Aí eles foram apresentando essas pesquisas, né? Eles fizeram numa aula e na próxima eles apresentaram essas pesquisas. Cada grupo foi apresentando e a gente foi montando uma sequência, como se fosse uma linha do tempo, né? Eles sozinhos foram, depois foi isso, foi jóia, assim, a descoberta que cada grupo que ia falando, eles foram unindo as informações e como foi, né? Essa evolução dessa descoberta. E eu deixei livre a apresentação deles. Então, na próxima, pode passar, professora. Na próxima aqui, eu tenho essa apresentação dessa parte, né? Então, aqui o primeiro grupo, tá? Eles fizeram no Canva, né? A apresentação, eles montaram o trabalho assim, foram falando. Ali, eles já fizeram, né? De acordo com o que cada um tinha ali disponível, né? E as habilidades, eles fizeram no papel, a apresentação da lanterna mágica. Aqui, o menino aqui, o primeiro, ele já levou o notebook, ele montou no notebook e levou, e esses aqui, né, mais no papel, então eu deixei livre para eles apresentar, mas as informações foram jóias. Daí cada turma foi montando
uma linha do tempo, né? Eles foram construindo de como foi essa evolução. Próximo, o que é o próximo? Aí, dessa evolução desses equipamentos que eles fizeram, né, dessa pesquisa, eu construí ali uma conversa com eles, né, um mapa mental. Essa parte eu não fiz com eles, a gente só ficou na conversa em virtude do tempo, senão eu não ia conseguir aplicar o final, a tempo de entregar para a professora. E aí, eles foram para o flipbook, né, para as imagens em movimento. Aí eu passei vários vídeos de como construir, e como que essa imagem fica em movimento, né, início, para eles fazerem o flipbook, eles fizeram alguns protótipos, né? Algumas sequências de imagem, ver se ia dar certo, como que ia fazer, que eu coloquei ali antes. Primeiro eles fizeram em grupo, ó. Então aqui tem uma sequência de imagem, até fizeram bastante, né? Fizeram os protótipos, né? As ideias do que ia, né? Aqui ela não conseguiu, né? Ele estava sonhando e o meteoro caiu, então ela estava perdida aí, esse grupo estava perdido ainda no que fazer, na discussão ali, porque eles cada um tinha uma ideia. E aqui, já alguns que eu consegui terminar, que hoje eu estou recolhendo alguns, né? O grupo que fez o protótipo não foi o grupo que terminou, que daí eles fizeram o protótipo em grupo e o trabalho eu fiz individual. Daí cada um criou o seu, porque eles estavam com muita divergência no tema. Então, eles fizeram ali para ver o que vai dar certo, como que seria, como que faz o desenho, como que tem que fazer para movimentar e retirar, enfim, essas experiências aí eles estavam discutindo bastante, né, o que dava certo e o que não dava. E aí, cada integrante do grupo, eles fizeram esse protótipo em grupo, aí eles discutiram bastante, se eles não chegavam num consenso, eu falei, então vamos fazer individual. E aí, cada um foi para o seu tema aí, fazer individual, porque daí é até mais fácil, né, que cada um eles fizeram bastante coisa na casa, né, e foi assim. Isso mesmo, parabéns, Andréia, isso mesmo. Agora eu quero seguir eu acho que eu vou fazer um curta-metragem lá, fazer um stop motion, né, no próximo. Que você consegue dar sequência no conteúdo agora. Da Silvana, eu quero ver lá como que o que ela usou eu acho que eu vou dar sequência. Viu que legal, já estão compartilhando ideias aqui, esse é o nosso objetivo. Estão animados com o trabalho aí, que eles querem fazer coisa diferente. Eles estão enjoados, na verdade, de papel, né? Quando você dá uma sugestão de alguma coisa diferente, eles se animam. E eu acho que é isso. Acho que foi rapidinho. Parabéns, Andréia. A próxima, então, é a Caroline. Consegue, Caroline? O que é que a prof apresenta aqui? Não, eu acho que eu consigo. Boa noite, gente. Só um pouquinho. Aí, se a Daniele já quiser ficar com o material sujeitando, se ela quiser... já está aqui pronto, prof. Então, tá. Então, pode dar sequência, Caroline. Boa noite, gente. Meu nome é Caroline, eu sou aqui da cidade de Medianeira. E eu apliquei, no caso, eu fiz a implementação num colégio aqui da cidade, que é o Costa e Silva. No início do projeto, eu tinha começado, pensei, né, até o projeto inteiro foi baseado no 8º ano, que eu dava aula no EJA para eles. Mas o EJA, né, ele encerra ali na metade do ano, então eu tive que, no caso, adaptar tudo e acabei aplicando no 2º ano, então, que daí, no caso, finalizei semana passada essa aplicação com eles. Não sei se está aparecendo aí para vocês, gente. Os slides? Tá aparecendo. Então tá. Então, daí eu, no caso, apliquei, então, no 2º ano do ensino médio, à noite. É a pior turma que eu tenho, tá, no momento. Mas, no fim, deu certo. Então, no caso, aqui tem a disseminação da implementação, como aconteceu, que no caso foi o mesmo que a Andréia, tá? A gente, no caso, fez o mesmo projeto, que é do Flipbook e tal. Então, não foi tudo que, no caso, ela fez ali antes, eu também fiz, deles pesquisarem sobre a história do cinema e tudo. Eles fizeram um mapa mental sobre isso, né? Sobre a história do cinema e, no fim, sobre o Flipbook. Então, aqui tem algumas imagens deles elaborando já a pesquisa que eles fizeram. E, assim... Como eu tive que adaptar para o 2º ano do ensino médio, eu tive que pegar um conteúdo do 2º ano, que no caso eles têm como conteúdo, que é aquele novo ensino médio, videoclipe. Então, eu dividi a turma em duas. Uma foi para o lado do Flipbook, construir o Flipbook, e o outro eles foram fazer, então, um videoclipe. Aí, o videoclipe eles fizeram imitando alguns professores, houve essa divisão, mas eu, no caso, foquei mais no Flipbook porque era o projeto inicial já.
mas também dei atenção para o outro, que era o conteúdo que eles tinham que trabalhar. Então, a turma foi dividida em duas. Uma fez a produção de um videoclipe e o outro, no caso, a produção do flipbook. Eu tenho o resultado dos dois aqui para apresentar para vocês. Aqui está o relato dos alunos, então. A minha experiência está sendo ótima, fez parte de um trabalho tão importante da nossa turma de segundo ano. Jamais pensei em fazer parte disso, né? E estou me encaixando e amando aprender coisas novas. Esse foi a Indiamara. E o Ediel colocou que a minha experiência com esse tipo de atividade em grupo está sendo diferente das aulas comuns, bom como essa pesquisa sobre o cinema, já aprendi muitas coisas que eu não sabia. No começo, gente, eu arrumei muita briga com eles, porque eu que fiz a divisão e sorteio, né? Então, no dia da divisão ali, eu que fui sorteando os nomes dos alunos e arrumei a maior briga, porque eu não queria fazer com outro, mas no final deu certo e saiu até amizades legais ali, namoro no final das apresentações. Vou abrir aqui e compartilhar com vocês, só um pouquinho, gente. No segundo ano, você está trabalhando mídias? Isso. Também tem. Assim, ó, você vai, ó. Por que que a minha não dá? Tem que bater forte, pessoal. Ele tá pai, mano. Ele é teu pai. Véi, que viagem é essa, véi? Da onde vem a miséria? Eu fui trabalhar de novo. Maconha. Aí na entrada, assim, lá pro estacionamento, eu fui fincando assim, cara. Se eu sou pobre, já sou feliz, derá se eu fosse rico, já tava muito, já. Pode encerrar, Caroline. Gente, então, no caso ali, o relato final deles do flipbook foi que eles acharam ruim a parte que eles dividiram para duas pessoas desenhar. Aí, na hora de juntar, no caso, o desenho, houve, tipo, meio que disparelho, assim, não ficou uma sequência certinha. A única coisa que eles colocaram foi isso. E o vídeo, vocês viram que eles colocaram algumas coisas ali, tipo, que não faziam parte do trabalho, mas foi eles que fizeram, que elaboraram tudo, então eu acabei deixando e não cortei nada. E esse foi o resultado do flip, então. Isso mesmo. Parabéns, Caroline. Obrigada, prof. Isso mesmo. Prof, a senhora viu minha situação? Já te respondo. Depois você apresenta depois na sequência dos de hoje, aí eu te respondo depois. Podemos prosseguir, Daniele? Oi, prof, vou apresentar aqui. Acho que depois da Dani sou eu, né, prof? Isso. Eu vou precisar que você compartilhe a tela, tá? Tá. Então, deixa eu já ir pegando. Então, eu fiz a minha implementação no colégio que eu trabalho, que é o Colégio Campo Magro, em Campo Magro, com os sextos anos, né?
e eu trabalhei com eles o que a gente trabalhou dentro do GE, que foi a cultura africana e afro-brasileira e ancestralidade. Durante o curso, a gente falou bastante de tonalidade de pele, o quanto os alunos eles ainda têm aquele estereótipo do lápis de cor, que é o salmão. E daí eu passei esse videozinho aqui, deixa eu só ver se eu consigo passar, que é um curta-metragem, só que eu passei só um trecho dele, que é o Dudu e o lápis cor de pele. Só vou passar um pedacinho, tá, prof? Dá para ouvir o som? Dá. Já pintou tudo? Falta o rosto. Eu não sei que cor eu uso. Usa rosa. Eu uso rosa. Meu irmão usa amarelo porque fala que quem tem cara rosa é porco. Mas eu não ligo. Tio, eu tô ouvindo muita conversa. É que o Dudu quer saber de que cor ele pinta o rosto das pessoas do desenho. Não é, Dudu? Eu? Aham. Ué, pinta com lápis cor da pele. Aquele bem clarinho, sabe, Dudu? Gente, agora eu quero ver todo mundo terminando de pintar os desenhos, vai. Então, daí eu passei mais um pedacinho para eles ali, né? Aí, só que antes disso, eu primeiro questionei para eles quais que eram, para eles mostrarem o lápis cor de pele. E a grande maioria, assim, eu vou falar assim que, nossa, mais de 85% dos alunos, eles apontaram como o salmão, o rosa claro, né? E daí, poucos alunos, um ou outro, que colocou um marrom, né? Daí, depois desse filme, eles começaram a perceber dentro do lápis de cor deles quais eram as outras tonalidades que tinham. Então, daí a gente pediu para que eles pudessem pesquisar em casa sobre músicas, comidas que eles tivessem de descendência africana para eles trazerem para a escola, né? E esses relatos. Aí a gente montou uma árvore genealógica. Com os alunos, eu pedi para eles fazerem um trabalho em casa, com a família, sobre bonecos de pano, em onde eles tinham que colocar características deles. Aí eu vou mostrar aqui a foto, deixa eu só... alguns fizeram cobra, ratinho, coelho, mas a grande maioria trouxe boneco mesmo, né? E tem alguns trabalhos assim que eles tentaram reproduzir principalmente a tonalidade de pele ali deles ali, sabe? Então esse foi o resultado ali do trabalho deles. Aí a gente trabalhou também a cor dos lápis de cores. Então eu levei alguns lápis de cor, os meus lápis, e eles foram procurando também dentro da caixa de lápis de cor, e eu fui mostrando para eles que dentro de um mesmo lápis de cor eles podem ter ali várias tonalidades, né? Desde o mais fraco ao mais escuro. Tirei foto dos alunos do rosto de cada um, e daí eu cortei metade do rosto e deixei um pedacinho da foto pequenininha ali para eles, como vocês estão vendo aqui, nessa parte aqui da folha, onde eles tinham que dar continuidade no desenho deles. E o resultado daí foi esse daqui. Então, e eles tinham que trabalhar com as tonalidades o mais próximo da pele deles, né? Da característica deles. Então, foi um trabalho bem bacana, que até os próprios alunos, assim, eles gostaram bastante. Aí, outro trabalho que a gente fez foi o das mãos, onde eles tinham que colocar... eles pintaram a mão deles, caracterizaram, colocaram esmalte, e dentro da mão eles tinham que colocar palavras, respeito, referente às diferenças que eles tinham que ter, que ver no outro, né? Então, o respeito, o cuidado, a amizade ali, né? E aqui, a professora de ciências, a gente trabalhou juntas. Então, a professora de ciências daí pegou e mostrou para eles que até dentro dos solos ali, a gente consegue trabalhar com os tons de pele ali, né? Então, ela tem uma caixa que é os tipos de solos, e daí ela foi mostrando para eles e fez o desenho do rosto deles com a pintura daí dos solos.
E daí, só que essa daí, a foto, ela a gente não conseguiu, eu não consegui foto antes, sabe, prof? Daí depois, se eu conseguir, eu até te mando depois, prof. Mas aí, por enquanto, eu não tinha, eu só tinha essas. E no final eu montei esse painel, porque daí eu saí de cirurgia. Mural. Isso. Porque eu fiz a cirurgia, daí não deu tempo de eu pegar com eles e trabalhar. Mas aí isso foi feito daí antes de eu fazer a minha cirurgia. Montei com eles aqui com todos os trabalhos deles, né? Aí aqui tem o vídeo que eu fiz da minha aluninha, né? Eu vim aqui apresentar um trabalho de artes que a gente realizou com a professora Daniele. A gente fez esse trabalho com a professora Daniele, que foi sobre tons de pele, projetos tons de pele. A gente usou essa fotografia aqui como inspiração. A gente teve que fazer várias mãos, né? Foi o trabalho do sexto ano. A gente colocou as nossas mãos mesmo em cima da folha, do caderno, e desenhou as nossas mãos. A gente usou vários tons de pele, como aqui, ó, branco, cor de pele, marrom, várias cores. A professora disse que a gente podia usar acessórios e tal, como aqui, ó. A gente usou acessórios. E dentro da mão a gente tinha que colocar respeito. E a professora emprestou lápis de cor pra gente pintar as mãos. A gente usou 2 cartolinas bem grandes para colocar as todas as mãos. Não cabeu todas, mas a gente usou outra cartolina para a gente colocar. Então aqui, prof, assim, eu trouxe ali mais ali para mostrar assim que os próprios alunos ainda têm esse estigma assim do falar do lápis de cor, se referir ao salmão ainda como cor de pele. E isso eu vivo brigando com eles, assim, eu falo assim, mas você só tem um tom de pele, né? Então, aí, foi dentro desse trabalho, assim. E hoje eu voltei para a escola, né? Terminou já meu atestado, e a gente foi dar continuidade nos desenhos, e agora eles mesmos já colocam, não é mais o lápis, não é, o rosa não é o tom de pele, assim, sabe? Então, foi uma coisa assim que eu acho que dentro da escola a gente precisa estar trabalhando mais isso com eles, né? É isso, prof, o meu trabalho. Isso mesmo, muito bem, Daniele, parabéns pelo trabalho desenvolvido, bem legal. Você viu que você englobou várias coisas ali dentro de um único trabalho. Vamos lá, então. A próxima é a Eliane Esther. A prof vai compartilhar, então, para você, Eliane. Obrigado, prof. Deixa eu só... É esse aqui. Prof, quem é o próximo? É Eliane Esther, a Eliane Scaff, e daí você, Fran. Tá bom, obrigada. O meu relato, né, pode mudar, prof. Sou a Eliane e eu fiz ele na Escola Cônigo, né, aqui em Nova Esperança, tá? 6º ano, e o nosso assunto foi sobre a cultura afro, né, e a afro-brasileira e a ancestralidade. Pode mudar, prof? Tá. Aí, a minha implementação foi um pouco diferente do que foi feito lá nos nossos grupos. Eu me recordo certinho que a prof falou assim, não deixa para a última hora, já vão fazendo. E aconteceu que fui deixando para a última hora mesmo, e daí na hora é um monte de coisa para estar resolvendo, para estar fazendo, e de registro, e de simulado, e daí eu dei uma mudada, não fiz igualzinho a gente comentou. Eu trabalhei com eles, né? Eles pedi para estar fazendo uma pesquisa em casa. Primeiro eu orientei sobre a árvore genealógica, aí tem umas fotos, se a prof quiser colocar, pode pôr. Coloquei o desenho de algumas árvores e falei para eles em casa, e perguntando o nome dos avós, do lado do pai, do lado da mãe, dos bisavós, e quem tivesse para colocar também os tataravós, podia colocar. E quando eles retornaram com os nomes, daí eu projetei uma árvore, né, lá na TV, e eles fizeram a árvore, pintaram. Coloquei também aquela imagem do colorismo lá, que tem aquela pessoa dividida em 4, com 4 tons,
pedir para eles escreverem, pode mudar, prof. O que eles sentiam na hora que eles estavam vendo aquela fotografia, e eles fizeram depois num pedaço de papel, depois tem a foto do relato deles, e eu passei daí para eles a parte, aí o relato que eles escrevem. Aí eu achei bem legal que eles colocaram assim, que amaram fazer, que iam fazer as bonequinhas, porque daí nós colocamos, pedi para eles, coloquei um vídeo explicando certinho como que fazia a boneca, daí expliquei para eles também o porquê dessa boneca, a característica, por que faziam, e eles amaram muito a história, gostaram muito de fazer as bonequinhas, e daí, assim, colocaram que vão fazer em casa, que a mãe ajudou a fazer em casa, e até hoje eles ainda falam, prof, pode trazer, pode trazer. Eu falei, pode. No final do ano, em novembro, vai ter a exposição do Dia da Consciência Negra, e a gente vai estar usando. E a minha implementação foi essa, prof. Isso mesmo, parabéns, Eliane. Obrigado. Eliane, deixa só o prof anotar aqui. Eu estou anotando tudo aqui para mim não se perder. Agora, Eliane, a outra Eliane pode prosseguir. Ela quer que eu apresento? Eliane Scaff. Ela saiu? Qual Eliane? Eliane Scaff? Eliane Scaff. Ah, você mesma, Eliane. Agora é sua vez. Pode prosseguir. Você consegue apresentar? Não consegui. Tentei abrir, mas não foi. O link não... Eu não tenho o seu aqui, eu até deixei recado. O documento não permite. Já respondi. Aqui, o documento está como pendente, aparece ele entrega, mas ele não abre para mim, tá? Não sei o que aconteceu. Ele tem um link, eu mandei. Eu não consigo compartilhar para você. Nem o link não abre? Não. Eu tentei abrir, ele não quis abrir também, não sei por quê. Mas eu acho que você já visualizou ele alguma vez ou não? Não, eu até deixei o recadinho, eu acho que ali, ó, para mim ele está aparecendo pendente, ficou ali, ele não... O plano de ação ele está abrindo normalmente, mas esse daqui não. Não sei, eu mandei ele de novo, então não sei o que aconteceu. Tem que tentar de novo. Tá. É importante daí, tá, Eliane, que você envie ele novamente, senão eu não consigo fazer a conferência, tá? A gente está aberto até amanhã à noite, que entra, daí ainda como recuperação eu consigo fazer conferência ainda, tá? Mas pode apresentar, Eliane. Então, tá bom. O trabalho que eu fiz com os alunos é sobre perspectiva e tridimensionalidade. Então, eu comecei o trabalho pedindo para eles analisarem a sala de aula, aonde que era bidimensional e o que era tridimensional. No começo foi bem difícil, eles não conseguiam fazer essa visualização porque são 7º anos, né? Tem pouca experiência e tal sobre essa questão. Mas eles começaram a descobrir que a sala era tridimensional, a própria sala, a carteira, o livro, mas a folha de sulfite era bi, porque tinha só altura, largura e não tinha profundidade. Então, eles começaram a passear pela escola, a segunda aula, daí eu fui aumentando, né, as dificuldades. E agora nós vamos colocar no papel, primeiro com um ponto de fuga. Vamos desenhar o canto da escola. Eles pegaram um papel sulfite, abriram o centro, um quadradinho, e determinaram o que eles iam desenhar. E dali eles fixavam um ponto, como se fosse uma máquina fotográfica, e passavam um ponto de fuga só. E eles colocaram direitinho, sabe? Alguns tiveram muita dificuldade, não conseguiam entender
Como que puxa para um ponto de fuga, professor? É a tua visão, é a linha do horizonte, né? Onde você consegue concentrar toda a perspectiva, aonde dá volume, distância, o que está em primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, e eles foram entendendo. Até chegarmos na 2 pontos de fuga. 2 pontos de fuga, mas toda a etapa eu desenhei no quadro passo a passo, né? E aí desenhamos o cubo mágico, com 2 pontos de fuga, e depois desenhamos também caixas no primeiro plano, né? Visão média, superior, inferior, e eles entenderam, daí fazendo, a partir dessa aí, fizeram também as paisagens. Você numa descida, você numa estrada reta, ou você num edifício olhando para baixo, como que é esse ponto de fuga? E eles foram entendendo, foi muito bacana, muito bacana. E o último trabalho foi o cubo mágico, que eles amaram fazer, fizeram na visão superior, média, inferior, eles fizeram tudo, coloriram. E aí começaram a brincar com o cubo mágico na sala, foi muito bom, foi bem interessante a experiência. E foi isso, não foi muito complicado, não. Foram umas 5 aulas, porque daí eu filmei, eu fotografei eles fazendo tudo, sabe? Foi muito bacana, mas eu só coloquei mesmo as imagens no projeto de sala de aula e o que eu desenhei no quadro. Foi bem bacana. Foi isso, não foi muito além disso também. Então, ok. Parabéns, Eliane. Obrigada. Franciele. Eliane, só não esquece de postar lá até amanhã, porque senão ele vai ficar em aberto, tá? Porque eu não consigo fazer correção. Eu preciso que você me dê uma orientação, porque... Posta, nem que se for o link ali embaixo, onde que você me mandou mensagem, poste o link ali onde você escreveu, algo assim, porque senão ele vai ficar em aberto, tá? Certo. Pode iniciar, Fran. Boa noite a todos. Então, eu sou a professora Franciele. O meu relato de implementação foi realizado no 6º Colégio da Polícia Militar de Pato Branco. O conteúdo é desenho como processo para pintura. Um conteúdo relativamente fácil de trabalhar, até achei que a abordagem dentro do Design Thinking foi um pouco complexa, porque o conteúdo não tinha todo esse... Eu fiquei assim, sentindo falta daquele conteúdo mais... Quando a gente fala mais da parte histórica, né, de história da arte, alguma coisa assim, acho que ele se encaixaria melhor dentro do Design Thinking. Mas foi interessante. A gente trabalhei com eles. Prof, o tamanho da imagem para vocês está bom? Dá para aumentar? Se você colocar isso aí mesmo. Ficou melhor? Ah, tá. Ficou. Então, comecei colocando para eles o desafio para eles entenderem, né, qual a relevância de se produzir um desenho antes de realizar uma pintura, né, pensando na temática. Aí propus para eles esse desafio, então eles expuseram de forma oral primeiro, e aí posteriormente eles fizeram os esboços dos trabalhos, né, com as características que um desenho antes, que vai ser usado para pintar posteriormente, porque depois eles trabalharam com a pintura em aquarela, eu estipulei para eles que eles iam experimentar a aquarela. Então, o desenho que vai ser utilizado como processo para uma pintura, ele tem uma característica diferente daquele desenho que vai ser uma arte final, finalizada enquanto desenho. Então, a gente falou sobre essas características, a simplicidade. Então, assim, no início, como a prof comentou, parecia que eu não ia conseguir organizar todo esse processo, mas quando eu comecei a aplicar para eles, esses processos foram acontecendo meio que de forma natural, assim, até rápida. Aí eu solicitei que eles fizessem, em uma das aulas a gente fez o desenho em sala, o que eles conseguiram desenvolver em sala, porque é um processo demorado também. Então aqui tem os desenhos processados, no caso, finalizados em só as linhas gerais, o esboço simples, né?
E aí, a partir desse desenho, eles passaram para o processo de pintura, que aí foi com a pintura em aquarela, como eu disse anteriormente. Eu precisei pedir que eles postassem no Class os desenhos para eu poder acrescentar aqui. E aí eu finalizei com eles na semana passada, um pouco antes ali da data de encerramento ali. Então, eu deixei a temática livre para eles. Eles tinham que fazer o desenho, postar o processo inicial e final para mim. E aí, posteriormente, eles iriam começar a parte da pintura com aquarela. Então, aqui a gente consegue ver alguns esboços ainda no caderno. E, na sequência, eles passaram para um papel canson. E aí, eu solicitei também, tinha esquecido de falar isso, que eu gostaria que eles trabalhassem de alguma forma a técnica do degradê. E aí, agora, na sequência, eu vou trabalhar com eles a pintura em tela. E aí a gente vai estar acrescentando isso também. Então, foi muito bacana. Para minha alegria, assim, eles receberam muito bem a aquarela, eles se deram muito bem com essas tintas. Ainda tiveram alguns alunos, vocês podem ver nessa foto, que tem uns alunos ali que trouxeram outro material. Tem a aquarela, mas ela acabou trazendo outro material. E aí eu não impedi que usasse, né? Eu deixei bem livre. Aqui tem os processos deles trabalhando, como eu disse anteriormente, a temática foi livre, então eu deixei bem liberado para eles escolher. Esse desenho que vocês estão vendo aqui acima à direita, a aluna fez a caneta, né? Então, era um esboço, vocês podem ver no caderno, daí posteriormente aí teve a parte da pintura também. E aí aqui eu tenho alguns trabalhos finalizados. Tá? E aí com o processo de degradê, com o processo da aquarela, e estão aqui para apreciação de vocês. Muito bom. Tem o depoimento da minha pedagoga aqui, acho que a prof deve ter ouvido. Então, o que eu posso concluir aqui em relação ao que a gente produziu aqui dentro do Design Thinking, que eu acredito que ele é um método que proporciona para o aluno entender um processo como um todo. E é diferente de, por exemplo, você chegar lá e dizer, a gente vai fazer um desenho e depois a gente vai pintar. Então, para eles conhecerem esse processo, acho que foi interessante. Eu acho que talvez, como eu disse no início, colocar esse método em um outro conteúdo, acho que pode ser até mais enriquecedor. Eu, particularmente, até comentei com a Silvia, que era da minha dupla aí durante as atividades nos mini-grupos, que esse conteúdo realmente, para o Design Thinking, não foi tão interessante. Mas, no resultado final, foi ok, assim, funcionou. Que bom, parabéns, Franciele. Eu acho que era mais receio nosso de não dar certo lá na sala. Mas isso. Parabéns, Franciele, isso mesmo. O próximo, o Luiz. Luiz, consegue apresentar? Quer que a prof apresente? Eu gostaria, professora, porque eu estou com um problema que eu estou até conseguindo visualizar aqui, mas eu não estou conseguindo transmitir. Tive uns problemas aqui com o meu computador, tá? Mas tudo bem, eu já estou abrindo aqui, já transmito para você. Tá. E daí, na sequência do Luiz, nós temos a Madel. Depois da Madel, a prof já vê aqui. Ué. Aqui. Abriu agora. Só um segundinho, Luiz, já vou compartilhar para você. Tá bom. Agora ele carregou. Isso, tá. Abriu para vocês. Deixa eu só fechar aqui. Tá. Abriu para vocês? Eu acho que está dando para ver. Eu não sei o pessoal, mas eu estou conseguindo visualizar. Pode apresentá-los. Tá.
Então, assim, eu trabalhei com a turma na verdade, de 7º ano, já tive que fazer, a gente estava pensando em 8º ano, mas acabei tendo que fazer uma adaptação por conta das turmas que eu tenho esse ano. Então, eu peguei uma turma de 7º ano do Colégio Hildegard Sondal, onde eu trabalho já fazem 16 anos, na região sul de Curitiba. Esse pessoal, os alunos que eu escolhi, peguei uma turma que desse para trabalhar, porque a gente sabe que tem algumas turmas que são mais problemáticas. Então eu peguei essa turma e em cima do que a gente tinha conversado nos pequenos grupos lá com as colegas, a gente estava pensando em fazer algo que tivesse a ver com a fotomontagem, tá? Só que se pensou numa linha do tempo, da história dos alunos e tudo mais. Só que eu tive que acabar fazendo uma adaptação, porque começou, isso eu sabia, já tinha até comentado no grupo que poderia acontecer, que os alunos têm uma resistência, assim, eu não posso trazer determinada coisa, ou mesmo nem tem, porque é uma escola de periferia, então tem várias situações assim, como o primeiro colega falou lá, também é uma escola que tem esses problemas, assim, tem um aluno que pode e tem aquele que tem uma dificuldade financeira, estrutural e tudo mais. Então, o que aconteceu? Em vez de trazer e fazer trazer de casa essa fotografia, eu quebrei um pouco a cabeça, daí conversei com eles, o que eles achavam da gente fazer alguma coisa, o que eles pensavam do espaço da escola, tá? Espaço da escola e a partir daí a gente começar a trabalhar. Então, eu mesmo fiz o registro de fotografias deles na sala de aula. Se der para passar, professora, uma foto adiante ali. Então eu mesmo fui registrando, fazendo esse registro, tá? Com a autorização deles, expliquei o que a gente ia fazer, que não ia pegar o rosto deles para evitar qualquer tipo de problema depois, né? Então o que eu fiz? Eu fui tirando foto deles. Se quiser pular mais uma, pode. Tá. Daí eu fui fazendo esse registro dos alunos, os meninos, as meninas da sala lá, e daí teve uma coisa bem engraçada que aconteceu, porque depois que eu trouxe, daí eu me incumbi de trazer as fotos já xerocadas, que justamente a ideia foi essa, fazer o registro fotográfico e trazer os xerox para eles poderem trabalhar em cima daquilo. Então eu fui explicando, eu distribuí os xerox lá para eles, e daí até tem aqui o relato que eu peguei de dois alunos lá. Um deles disse assim, primeiro pensei que era uma atividade estranha e que eu não ia gostar, mas quando comecei a conversar com minhas colegas, percebi que ia ser bem divertida. Daí o outro, era um menino, daí o Wagner, se não me engano, gostei quando começamos a recortar e montar a imagem da turma. Foi divertido que pudemos completar com desenhos e tentamos dar um efeito 3D na nossa foto. O engraçado foi que esses meninos falaram, eu queria fazer algo que desse uma ideia de 3D. Eu digo, então pensem, o que você pode fazer que dê esse efeito com o que a gente tem aqui, com papel, tesoura, cola e, enfim, as fotografias. Eles fizeram deixa eu ver, tem uma sequência aqui, professora, mais para baixo. Eu acho que mais para baixo. Não, acabou. Já foi, passou. Não, mais para cima um pouquinho, então. Aí. Foi onde eu consegui pegar algumas imagens, inclusive depois a gente colocou na parede da sala essas imagens. E a terceira ali é o efeito 3D que eles tentaram dar. Ela está um pouquinho pequena, mas eles fizeram o quê? Eles colocaram a foto em uma caixa por baixo, colada, e fizeram o complemento do desenho do corpo deles com lápis e lápis de cor. Então ficou realmente, se a gente pegar o papel mesmo, que eles fizeram, dá um efeito tridimensional. Ele está bem saído, dá para a gente perceber bem. E aquele último lá, eles começaram, mas a gente não poderia, eu não tenho como fazer, eu estou de costa aqui. Eu disse, mas tu quer... Daí ele explicou como é que ele queria fazer. Eu digo, por que você não monta duas fotos, você transforma em uma? Ele disse, como eu vou fazer isso? Daí eu disse, pensa um pouquinho, você recorta ela e pensa, como que eu posso montar isso aqui e transformar em uma coisa só? Daí foi que ele desenhou o menino lá no canto com a máquina, acho que é uma máquina, a filmadora. E daí eles complementaram com o desenho. As meninas, daí, na verdade, complementaram com esse desenho, que seria a fachada da nossa escola, e até lembra bastante mesmo. Então, eu acho assim que o resultado final, eu me preocupei muito por essa questão tecnológica, até desabafo um pouquinho ali, até demais,
no final, que eu tenho uma dificuldade bem grande com essa parte tecnológica, mas nesse momento ali, esse tipo de uso da tecnologia dentro da sala, ele se torna interessante e daí ele é um complemento para o nosso trabalho, porque o que me angustia muito é essa questão assim de repente a gente está muito ligado com a tecnologia e está perdendo esse momento de troca. E após essa atividade eu confirmei isso com um trabalho de toy art que eu fiz com eles, onde eles conseguiram montar os brinquedos, até tinha as fotos aqui, mas como não tinha a ver com o trabalho, eu acabei deixando só no site do colégio lá. Eles gostaram demais de trabalhar e fazer aquilo, mais do que copiar, que nem eles disseram, copiar ou simplesmente assistir um vídeo ali que não faz muito sentido, mesmo que tenha a ver com o assunto da aula, mas ele acaba se perdendo. Então eles preferem fazer, né? E isso eu acho que está faltando um pouquinho. Mas a tecnologia está presente ali, tanto na questão das fotografias capturadas deles, quanto da questão da montagem com o Xerox, né, que já é uma coisa, vamos dizer assim, dentro da tecnologia meio ultrapassada, mas que serviu ali naquele montante, dentro do que a gente está discutindo dentro do grupo, dos pequenos grupos lá. Eu acho que assim o trabalho resultou numa coisa interessante para eles. Isso para mim é o que importa no final, né? E foi isso. Parabéns, Luísa. A professora está te cortando por causa do nosso tempo. Tá bom, muito obrigado. Bem. Amadel. Quer que a prof apresenta? Aí, na sequência, a Sandra, pessoal, para a gente encerrar, que nós já extrapolamos um pouquinho nosso horário, tá? Amadel. Quer que a prof apresente, Amadel? Sim. Pode apresentar, Amadel. Amadel. Eu acho que ela não está ouvindo. Madel, você está sem som. Se você está falando, nós não estamos te ouvindo. Eu vi que tem uns pontinhos no seu... Agora escuta? Agora sim. Ah, tá. Só um pouquinho. Agora dá para ouvir? Dá sim. Bem tranquilo. Então, ó, expressar e explorar o tridimensional. Eu sou aqui de Guaratuba e o Colégio Estadual Zilda Artes. Então, eu já trabalhei com eles sobre tridimensionalidade. Então, a gente fez uma atividade extra, né? A gente já tinha marcado de fazer. E eles queriam fazer coisas na sala de aula. Aí a gente tem pouco material aqui no nosso colégio. Então, a gente fez xerox das atividades, cubismo, surrealismo, e nós tiramos cópia para eles desenharem, só pintarem. Eles queriam fazer os cubos, do bidimensional para o tridimensional. E aí tem as fotos deles trabalhando, então, tudo no chão. E eles pintaram os desenhos, teve uns que eles mesmos criaram, né? A gente fez só os cubos, eles criaram e montaram os desenhos e colaram todos eles no teto. Né? E a gente fez. E foi explicando sobre o bidimensional, transformando no tridimensional. A gente já tinha feito outros objetos com caixas grandes, a gente fez as pinturas. Aí eu nem fiz as fotos, porque eu fiz só de um trabalho. Já era a nossa segunda atividade sobre isso. Né? E eles gostam muito de fazer trabalho assim. A gente gostaria de fazer mais coisas, mas se tivesse mais material. Mas aqui é muito complicado esse material. Mas eu gosto muito de fazer coisas assim, né? Sair do bi para o tridimensional. Mas o trabalho é bem simples. Mas que eles entendem o conteúdo, entendem o que a gente está fazendo, entendem toda a explicação, mas daí vai para a prática.
Tudo bem, parabéns, Madel. Isso mesmo. Vamos para a última, que nós estamos com o nosso tempo bem estourado. Que conversou com a prof. A Sandra. Você quer que a prof apresente, Sandra? Por favor. 2 segundinhos só para a prof voltar a apresentação aqui da Madel e abrir a da Sandra. Tudo bem. Ai, gente, tô nervosa. Parece que é a primeira vez. Não, pode ficar tranquilo. Misericórdia. Pode apresentar, Sandra. Então, foi assim, eu trabalho no Colégio Estadual Nestor Victor, eu trabalho com turmas de 8º e 9º, eu escolhi uma turma de 8º, porém essa turma é uma turma muito difícil para trabalhar, é uma turma, assim, bem agitada, eu tenho alguns alunos muito bons nessa turma, porém eu tenho, acho que uns 5 alunos na turma, que é aqueles que se juntam, assim, para tocar o terror. E eu tenho uma aluna nessa turma, que é uma aluna que ela teve, assim, problema com a família, e ela tá até na família acolhedora. Então, assim, eu resolvi trabalhar fotomontagem, e aí, então, prof, eu não vou ler, não, eu vou explicar o que eu fiz ali para dar uma resumida. Pode explicar. Não precisa ler, não. Pode explicando. Eu vou só para as imagens. Olha lá, pessoal da sala, né? Coloquei assim, pedi para eles trazerem. Primeiro, eles foram em busca das fotos em casa com a família. Depois, eu relatei no quadro, coloquei assim 5 fotos. Eles tinham que pegar e colocaram nas carteiras. Pode deixar aí, prof, que eu vou explicar essa parte primeiro. Aí eu numerei as fotos, né? Tipo assim, número 1. Número 2, número 3, número 4, número 5, e relatei no quadro. Aí eu dei um pedaço de papel, tipo meia folha de papel de caderno mesmo para eles, e aí na número 1, eles colocaram o nome deles em cima, e aí então, essa menina que eu falei, e algumas outras, tinha menina que não tinha foto, não tinha fotografia, não tinha história da vida dela em relatos de fotografia. Então, assim, ela tinha um celular e foto dela dos últimos anos, mas foto... Aí ela foi em busca das fotos. Teve outras alunas também que não tinha foto em papel, só no celular, e eu pedi se havia condição. E elas ficaram assim, trouxeram essas fotos no envelope, a mãe deixou revelar, no caso das que tinham a mãe junto. E aí, então, eles colocaram nas carteiras as fotos. Ali a gente fez um trabalho, tipo da linha do tempo, de quando eles eram bebê, o balé, primeiro dia de aula na escola, a minha primeira mochila, enfim. Eles relataram a história de vida. E eles, num detalhe da carteira ali, então ficou fácil, porque assim, a gente fez um trabalho com mais ou menos uns 30 alunos na sala. E aí, o que eles fizeram? Ele colocou, tipo, número 1. O que aconteceu naquele momento da vida dele? Minha primeira aula de balé. Então, eles liam o nome do aluno e eu fiz, tipo, uma estação de rotação. O aluno passava para a carteira de trás e o último vinha para aquela carteira da frente, sabe? Assim, foi girando. Aí, eu delegava o tempo para eles, pode trocar. Gente, foi muito legal, porque daí eles passaram a ter conhecimento da história de vida do outro. Eu precisei do auxílio da família em casa, para a família liberar essas fotos, mandei mensagem no grupo, porque a mãe geralmente não quer mandar as fotos para a escola, e eles adoraram a atividade. Na hora que eu pedi as fotos, deram a cara, ai, professora, mas eu não gosto de foto. Depois eles amaram a atividade, contagiaram na sala, assim, esse momento da vida deles. Tinha uns que falavam, vou mostrar só para a senhora. E eu falava, tudo bem, então, mas cola na sua carteira, coloca lá em cima da sua carteira. E depois eles adoraram fazer essa troca de amostra das fotografias dele, do momento em que ele viveu. E ali, tem eles colocando e fazendo os relatos nos papéis. Eu tenho mais fotos, mas eu coloquei só essas, deles trabalhando, fazendo essa atividade. Foi um trabalho, professora, que no começo eles não acreditaram, achou que não ia dar certo, não entenderam, e no final eles amaram. Falou, prof, como que essa aula passou rápido, e foi muito legal. Porque daí eu tive que trabalhar em mais de uma aula, pedir essas fotos, trazer esse relato para a escola, dessa história de vida deles. Lá tem essa primeira fotografia ali, a primeira imagem, que tem a foto de um bebê ali, né? E depois tem eles, assim, maiorzinho. Então, eu pedi para eles fazer tipo uma linha do tempo, assim. E eles numeraram. Teve aluno que trouxe 8 fotos, teve aluno que trouxe 5, teve aluno que trouxe 10. Então, isso é de acordo com a realidade do aluno.
Então, eu contei com a participação dos pais em casa, dos responsáveis, ficaram sabendo da história de vida, pegaram a foto, e aqueles alunos que não tinham foto no papel, falou para mim, prof, a partir de agora essa foto não vai ficar mais no papel, ela vai para um porta-retrato, vai ficar num determinado lugar na minha casa, no quarto ou na própria sala, um lugar que eles gostaram, para a gente se visualizar e ver o quanto que a gente está tendo de mudança na nossa vida. E eles amaram. Foi um trabalho bem legal. Eu sugiro até vocês, se tiver a oportunidade de fazer, porque se torna uma aula muito criativa, uma aula assim bem motivadora e estimula bastante os alunos. Eu acho parabéns, que é Sandra. Isso mesmo, parabéns, isso mesmo. Pessoal, deixa eu só voltar aqui rapidinho, eu já libero vocês. Daqui a pouco eu vou ganhar um puxão de orelha aqui, né? Mas eu já libero vocês. Aquele questionário da avaliação lá, eu tenho que fazer logo em seguida, até que dia, prof, que é aquele prazo? Eu já falo aqui. A senhora já vai falar. Pessoal, então, a gente tem também aqui, só voltando, mas as boas práticas. O que são essas boas práticas? O envio de as boas práticas... Ui, a prof pulou ali. Sem querer, eu apertei aqui. As boas práticas são alguns trabalhos que vão para esse evento que nós temos lá em Foz do Iguaçu, onde que é o encontro, a formação dos professores, tá? Alguns trabalhos vão ser selecionados, se eu entrar em contato com algum de vocês, é porque ele foi selecionado, tá? Pelo menos um de cada turma, mas eu entro em contato com cada um e avisando antes, tá, pessoal? A gente tem, então, aqui o nosso formulário de avaliação. É esse que você está falando, Sandra, ou é a avaliação mesmo lá? Pessoal, aqui a gente tem o formulário de avaliação, e lembrando, vocês podem ir respondendo, já está ali no chat, e lembrando, quem ainda não respondeu a autoavaliação lá, que está lá, pode ir respondendo, tá? Para o prof conseguir finalizando as notas de vocês. Só depois a Sandra aguarda um minutinho, que daí a prof passa o que ela pediu antes para a prof, os demais, pessoal, estão todos liberados, uma boa noite, um bom resto de semana. Beijos e abraços a todos. Lembrando, semana que vem estamos aqui para o nosso último encontro, não vão fugir. Só a Eliane também, Eliane Scaff. Não esquece lá para a prof conseguir finalizar, para você não perder aqui, tá? Eu coloquei agora lá, será que podia ver se está pelo menos funcionando? Deixa eu tentar abrir aqui, só um pouquinho. Você colocou ele aonde, Eliane? Lá no mesmo link que eu tinha colocado o outro, só que agora tem um novo. Ele não está abrindo. Coloca o link só ali nos comentários onde você me escreveu. O documento não permite editar. Coloca só o link aqui dentro, que depois eu abro ele separadamente, se você não consegue pelo outro lugar, porque ele não está aparecendo. Eu coloco ali, ele já abre na hora. Então tá, mas eu vou fazer. Só cola o link ali dentro onde que você fez a pergunta, sabe? Eu respondi ali dentro, que daí ele vai aparecer. Ó, é que eu não consigo aqui abrir para você ver. Ele não aparece nada. Certo. Vou fazer de novo, então, só o link. Cola ali como na resposta ali, tá? Que ele, nem que ele fique editado, que daí a prof consegue ver. Vou fazer. Então, os demais, pessoal, beijo a todos, bom final de semana, estão todos liberados.